Bom dia a todos. É com grande satisfação que partilho convosco esta riquíssima experiência cultural que tivemos em Iorque. Embora não sendo o aspecto principal da nossa formação, esta vertente cultural foi seguramente aquela que nos deu mais satisfação. De facto, o vastíssimo e riquíssimo património cultural, histórico-cultural de York, relativo às várias épocas da história inglesa e da história europeia, contribuiu claramente para alargar a nossa perspectiva acerca não só de York, da Inglaterra, mas também do Ocidente Europeu. A consciência da diversidade cultural europeia saiu claramente reforçada com esta visita à cidade de York. Na modesta posição de narrador, convido-vos a uma breve incursão na história de York. Espero que, de facto, seja uma motivação para uma próxima ou uma futura visita a esta cidade. O objetivo desta apresentação é essencialmente concretizar um dos propósitos da formação realizada em Iorque, no âmbito do Erasmus+, que consiste na partilha de experiências culturais, além das outras experiências mais específicas no campo das tecnologias. Dizia eu, a partilha de experiências culturais e conhecimento histórico adquiridas na nossa estadia em Iorque. De facto, foi uma experiência extraordinária, riquíssima, que tenho todo o gosto em partilhar convosco. Situada na confluência dos rios Ouse e Fosse, no condado de Norte de Yorkshire, esta cidade medieval está muito bem preservada e não deixa de ser uma paragem obrigatória para os amantes da história. Como há pouco referi, Iorque foi fundada durante o Imperador Romano Vespasiano, no ano 71 da nossa era. Tornou-se a capital da província romana da Britânia Inferior e foi aqui residiram vários imperadores, como Sétimo Severus, que residiu aqui entre 2009 e 2011 e aqui morreu neste ano. O pai de Constantino I também morreu em Iorque no ano 306 e foi precisamente em Iorque que as tropas de Constantino proclamaram o imperador. Além da torre multiangular, uma das estruturas ainda existentes das muralhas romanas, outros vestígios existem em Iorque da presença romana, como a estátua do bairro romano, o templo romano, a coluna romana, vestígios das muralhas romanas, etc. Um outro período importante na história de Iorque foi a ocupação dos vikings pelos vikings dinamarqueses em novembro de 866. Designaram esta localidade por Jorvik. Foi um período muito importante. York, ou Jorvik, assumiu um papel importante na administração viking desta região e ainda hoje em Iorque se evoca esta ocupação viking através do festival anual Jorvik Viking e de um museu dedicado também a esta época, o Jorvik Viking Center, com importantes vestígios arqueológicos deste período. Mas já na Iorque medieval nós temos que destacar a Catedral. A Catedral é, sem dúvida nenhuma, o ex-libris de Iorque. Uma das maiores catedrais góticas, se não a maior catedral gótica do mundo ocidental. Esta catedral, ou York Minster, é a maior catedral do estilo gótico do norte europeu, com certeza.
é a sede do Arcebispado de York, o segundo mais alto cargo da Igreja Anglicana. Esta catedral foi inaugurada no século VII, em meados do século VII, e ao longo dos tempos foi sujeita a diversas obras de restauro, porque foi também sujeita a vários acidentes, nomeadamente 2 incêndios, um deles nos finais do século XX, em 1984, que obrigou a grandes investimentos de restauro e de ampliação. Quem visita a Catedral de York tem necessariamente que passar pela biblioteca da Catedral, uma biblioteca que detém grandes coleções de diferentes obras eclesiásticas, obras do mosteiro, do capítulo de York, obras relacionadas com a história da cidade, enfim, além dessas fontes históricas, possui uma moderna biblioteca aberta aos habitantes da cidade e aos turistas que a visitam. É uma biblioteca que possui mais de 120 mil obras. Na Idade Média, a importância de uma cidade, a imponência de uma cidade, via-se pelas suas muralhas, pelo perímetro das suas muralhas, pela altura das suas muralhas e das suas torres. Ora, York é um bom exemplo de uma cidade medieval que ostentava um perímetro de muralhas enorme. Cerca de 2 milhas de perímetro defensivo existiram em York. As muralhas de York foram construídas em grande parte sobre as muralhas romanas. As muralhas romanas sobreviveram até o século IX, quando, em 1866, como vimos, York foi invadida pelos vikings dinamarqueses. Estes enterraram a parede romana, fizeram um banco de terra encimado com uma paliçada, uma cerca de estacas de madeira pontiagudas. Nos séculos XIII e XIV, a paliçada de madeira foi substituída por um muro de pedra, o muro que vemos hoje. De facto, o visitante de York poderá calcorrear todo o perímetro, praticamente todo o perímetro da muralha, e terá dela uma vista espetacular da cidade, quer intramuros, quer extramuros. Esta é uma carta, um mapa da cidade de York. Neste mapa é possível observar a linha de muralhas, todo o perímetro defensivo da cidade, que, como podemos constatar, é extenso. Grande parte destas muralhas estão perfeitamente transitáveis. É possível percorrer as muralhas e obter delas uma vista espetacular da cidade, quer intramuros, quer extramuros. É um passeio extremamente agradável que recomendamos a todos aqueles que pretendem visitar esta cidade. A Torre Clifford é também um monumento importante de York. Integrava o castelo de York, um castelo que foi construído por William o Conquistador em 1068 nas suas campanhas de subjugação do norte da Inglaterra. Inicialmente era de madeira, e por ser de madeira que sofreu um incêndio em 1190. E entre 1190 e 1194 foi reparado, e nessa altura o monte da torre foi elevado à sua altura atual. Em 1244, com a ameaça de guerra na Escócia, o castelo foi reconstruído em pedra.
O último papel militar da torre ocorreu a quando da Guerra Civil. Em 1642 foi ocupado por tropas, primeiro realistas, depois parlamentares. Uma guarnição de soldados permaneceu na torre até que foi queimada por um incêndio em 1684. Hoje, os restos mais impressionantes são apenas a torre do castelo. Ainda no período medieval, é importante referir a importância que a cidade de York teve na comercialização da lã e dos couros nesta região do norte da Europa. Havia em York associações de mercadores importantes que tinham as suas sedes. Essas associações chamavam-se guildas, integravam aquilo que na Idade Média se chamava o associativismo dos artesãos e dos comerciantes, o associativismo medieval, e tinham as suas sedes. Este edifício é um bom exemplo, um edifício muito bem preservado de uma das guildas medievais, das mais importantes guildas medievais de York, criado ou construído por volta de 1357, e no fundo era neste edifício que um grupo de negociantes fiscalizava as suas atividades e regulava os padrões de fabricação, mas também os padrões de conduta desses comerciantes. Este é um bom exemplo do, como eu referi, associativismo medieval. Quem visita York tem necessariamente de percorrer o Champlain. É talvez a rua medieval melhor preservada do mundo. Vários dos seus edifícios datam dos finais do século XIV. O Champlain era uma rua de açougueiros, uma rua de carniceiros. Era aqui que os habitantes de York se abasteciam de carne. Estas lojas abatiam os animais em matadouros nas traseiras e, à frente das lojas, expunham as carnes. Naturalmente, isso colocava um problema de saúde pública, de higiene, na medida em que não havia saneamento que permitisse escoar eficazmente as águas que resultavam da limpeza das miudezas e o sangue dos animais. Esta água suja circulava a céu aberto, as ruas foram elevadas nos seus dois lados e foi criada uma espécie de canal por onde circulavam essas águas sujas. Por outro lado, esta rua era muito estreita e isso tinha uma vantagem, porque protegia as carnes do sol. Atualmente esta rua é um lugar de passagem obrigatória para quem visita York. É uma rua comercial, uma rua de comércio muito frequentada, muito ativa e com outras atrações importantes de York, das quais iremos falar a seguir. A importância política e religiosa de York é muito grande. Foi aqui que nasceu praticamente uma dinastia de reis ingleses, a chamada Casa de York. A Casa de York foi, portanto, uma dinastia de reis ingleses do século XV e uma das fações beligerantes na chamada Guerra das Rosas contra a dinastia de Lancaster. O seu nome deriva do facto dos seus membros descenderem de Ricardo, Duque de York, e o seu símbolo era uma rosa branca. No fim da Guerra das Rosas, Isabel de York casou-se com o rei Henrique VII de Inglaterra, da Casa de Lancaster, e os seus descendentes reinaram e formaram a dinastia Tudor, ou Casa Tudor. A dinastia ou Casa Tudor começou em 1485, com a morte do rei Ricardo III, e coincidiu com
a subida ao poder de Henrique Tudor, Henrique VII, e terminou com a morte de Elizabeth I em 1603. A reforma anglicana foi um acontecimento que afetou muito York. York tinha um poder religioso importante, tinha um enorme prestígio religioso na Inglaterra, e as reformas de Henrique VIII afetaram negativamente as comunidades religiosas de York. A dissolução dos mosteiros, que ocorreu entre 1536 e 1539, é um bom exemplo deste efeito do anglicanismo na cidade de York. Estas reformas mereceram uma reação negativa por parte dos habitantes da cidade e, sobretudo, das comunidades religiosas, e que estiveram na origem da Marcha Rebelde, conhecida por Peregrinação da Graça, que iniciou nesta cidade. Quem vai a Deschamps tem necessariamente que passar pelo santuário de Santa Margaret Clitheroe. Esta Margaret Clitheroe, Middleton de nascimento, nasceu em 1556, casou-se em 1571 com John Clitheroe, um rico açougueiro da cidade. Moravam, como referi, em Deschamps. Margaret converteu-se ao catolicismo romano em 1574, embora o seu marido continuasse a pertencer à Igreja Anglicana. Foi presa pela primeira vez em 1577 por não participar nos cultos da Igreja Anglicana. Seguiram-se mais 2 encarceramentos no castelo de York. Margaret arriscou a sua vida abrigando e mantendo sacerdotes católicos. A sua casa tornou-se um dos mais importantes esconderijos para padres fugitivos do norte da Inglaterra. Margaret foi presa e acusada do crime de abrigar os padres católicos romanos. Embora grávida do seu quarto filho, foi executada em 1586, uma sexta-feira, sendo esmagada até à morte. Margaret foi despida e com um lenço amarrado ao pescoço e colocada sob uma pedra afiada à porta da sua própria casa, em cima da qual foram colocadas pesadas pedras que a esmagaram. Embora a sua morte fosse rápida, o seu corpo foi deixado durante 6 horas antes que o peso fosse removido. Após a execução, a própria rainha Elizabeth I escreveu aos cidadãos de York a expressão do seu repúdio por tal pena. Um outro personagem importante de York foi Guy Fawkes. Esta é a casa onde ele nasceu, em York, a 13 de abril de 1570. Guy Fawkes foi um soldado inglês, católico, e teve uma participação direta na chamada Conspiração da Pólvora. Esta conspiração tinha como objetivo assassinar o rei protestante Jaime I da Inglaterra e os membros do Parlamento inglês durante uma sessão em 1605, para assim dar início a uma revolta católica. Guy Fawkes era o responsável por guardar os barris de pólvora que seriam utilizados para fazer explodir o Parlamento durante a sessão. Porém, a conspiração foi desarmada, foi descoberta e, após ser interrogado sob tortura, Fawkes foi condenado à forca por traição e tentativa de assassinato. Outros participantes da conspiração acabaram tendo o mesmo destino. A sua captura é celebrada até os dias de hoje, no dia 5 de novembro, na chamada Noite das Fogueiras. Esta é a casa de Sir Thomas Herbert, nascido nesta habitação em 1606. Thomas Herbert era viajante e aventureiro, era um viajante e aventureiro nascido em York.
Esta é uma casa muito característica do período Tudor. York é uma cidade medieval, uma cidade repleta de segredos, de enigmas. É uma cidade que transmite, de algum modo, um ar misterioso, porque foi uma cidade, de facto, onde aconteceram muitas histórias, a invasão dos vikings, as perseguições religiosas, as pestes, enfim, e estes aspectos foram muito aproveitados para o turismo em York. De facto, tenta-se sensibilizar o turista para estas questões e sempre com um pretexto para o turista visitar os locais mais emblemáticos da cidade. No fundo, os turistas podem traçar o seu caminho pelo passado, podem reunir-se na catedral, atravessar o Chambord encharcado de sangue, em seguida subir para Michael Gate, onde tantos traidores passaram. Enfim, é um percurso muito interessante, muito emocionante. De facto, York tira proveito dos seus fantasmas. O período georgiano marcou também a cidade de York. Este período da história inglesa, que decorreu entre 1714 e 1837, um período de prosperidade para a Inglaterra, é visível, esta prosperidade é perfeitamente visível em alguns dos edifícios existentes em York, como por exemplo a casa de Fairfax em Castlegate. Quem visita York tem necessariamente de visitar, de passar pelo York Castle Museum. E neste museu é possível visitar Kirkgate, uma rua do período vitoriano, extremamente interessante, uma rua dentro do próprio museu, onde é possível, de facto, reviver de uma forma muito especial o período vitoriano, a vida das ruas, as ruas e a vida cotidiana de uma cidade ou de uma rua deste período. A estação de caminho de ferro de York é uma estrutura muito interessante que marca o início dos transportes ferroviários na Inglaterra. É uma construção do início do século XIX e representa bem a importância e o caráter pioneiro dos transportes ferroviários na Inglaterra. York sofreu também os problemas do século XX. O terror da Primeira Guerra Mundial é mostrado numa grande exposição no York Castle Museum, evocativa do centenário da Primeira Guerra Mundial. Os visitantes são enviados para o escritório de recrutamento e viajam até aos horrores da linha da frente. Mas York sofreu também os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Em 29 de abril de 1942, York foi bombardeado pela aviação alemã. Foram bombardeados alvos estratégicos, a linha ferroviária, a estação, as carruagens, o aeródromo. Curiosamente, ou infelizmente, a Catedral de York não foi tocada. York aposta também no conhecimento e a sua universidade é disso um bom exemplo.
não poderíamos terminar esta apresentação sem falar, obviamente, do grande museu do Caminho de Ferro de York. Todo visitante que vai a York terá obrigatoriamente que passar por este museu, dada a sua riqueza, dado o seu valor histórico, dada a sua importância para compreendermos a evolução dos transportes ferroviários na Europa e no mundo. Este museu dá-nos a conhecer também a evolução das sociedades ao longo das várias épocas, porque associado aos transportes está também toda a vivência social, toda a economia. Portanto, é um pretexto, o Museu dos Caminhos de Ferro de York é um pretexto para conhecer a evolução da sociedade e da economia, não só inglesa, mas também europeia. E com esta proposta terminamos esta incursão por York. Espero que um dia tenham a ocasião, a oportunidade de visitar esta cidade. Seguramente ficarão deslumbrados com a riqueza do património cultural e histórico desta bela cidade inglesa.